Olá, vamos a mais uma de nossas aulas de matemática. Eu hoje trago aqui para vocês um estudo sobre as posições relativas entre planos. Bom, as posições relativas entre planos, assim como entre retas, são três. A primeira delas que eu vou apresentar a vocês aqui é a condição entre planos coincidentes, coincidentes, ou seja, que incidem sobre o mesmo lugar. São planos que estão sobrepostos, como se os dois fossem e são o mesmo plano, formam o mesmo plano. Quando que isso acontece? Quando esses planos possuem três pontos não colineares em comum, ou seja, se eu tenho um plano aqui que contém três pontinhos não alinhados, mas eu tenho um outro plano que também contém esses três pontinhos, esses dois planos são os mesmos. Professor, mas aqui no formato parece que eles são diferentes, mas lembre-se que o plano é infinito, então eles vão expandir para todos os lados de maneira que eles acabam ficando iguais, tendo o mesmo, no desenho, né, o mesmo formato, tá certo? Uma condição também é que esses planos tenham duas retas em comum. Se ele tem três pontos colineares, consequentemente ele tem duas retas em comum. Veja, por esses dois pontos eu posso traçar uma reta, e por esses dois eu posso traçar outra. Professor, posso traçar outra aqui, é verdade, mas havendo apenas duas retas em comum, se houver duas retas em comum, eles já são planos colineares. Se tiver mais que isso, continuam sendo, tá bom? Vamos a uma outra condição de posição entre dois planos. Aliás, aqui primeiro um exemplo. Veja aqui, olha. O plano em verde, o plano beta. O plano em azul, o plano alfa. Então, o plano beta e o plano alfa e o plano beta têm esses três pontos em comum. Olha, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Tá certo? Então, se o plano alfa tem esses três pontos não colineares e o plano beta também os contém, então é o mesmo plano. Eles dois formam o mesmo plano. Tá claro isso? De maneira, olha, que eu posso traçar uma reta aqui que passa por esses dois pontos e uma outra reta aqui que passa por A e por B, por exemplo. Ainda posso traçar uma outra aqui. Veja que a intersecção, ou seja, aquilo que há de comum entre beta e o alfa, é o próprio beta, já que eles são iguais, ou o próprio alfa, e possuem duas retas em comum, ou mais até, né? Ou mais, no mínimo duas. Tá claro? Vamos a outra condição, então, de planos, posição de planos. Bom, nós temos os planos que são paralelos. Quando é que planos são paralelos? Quando não há ponto em comum entre eles. Nenhum ponto, não existe ponto em comum. Tá claro isso? Igual retas paralelas. As retas são paralelas quando não há ponto que está em uma reta e também está em outra. Todos os pontos de uma reta são diferentes dos pontos de outra. Não existe nenhum ponto comum. Tá claro? E os planos paralelos têm a mesma característica. Veja aqui, o plano alfa, desenhei aqui vários pontinhos nele, olha. E o plano beta, vários pontinhos nele também. Tem algum ponto que está em alfa e também está em beta? Ou está em beta e está em alfa? Não. Veja bem, são planos paralelos. Por exemplo, numa prateleira, onde você tem a primeira parte da prateleira aqui, a primeira tábua ou a primeira base de ferro, e aqui você tem uma outra base de ferro, na prateleira, essas duas partes formam planos paralelos. Tá claro isso? Vamos então a uma outra condição de planos paralelos, de paraplanos, perdão. Vamos a uma outra condição para planos. São os planos chamados de concorrentes. O que são planos concorrentes? São planos que se cruzam, eles se interceptam. Vou escrever aqui, ó, interceptam. Eles se cruzam, tá? Se cruzam. Mas se cruzam de qualquer maneira? Não. Quando eles se cruzam, olha, a intersecção deles formam uma reta. Então eu tenho aqui, por exemplo, um plano aqui, um plano delta, tenho aqui, tinha fugido o nome da letrinha, um plano delta, e aqui eu tenho um plano psi, letras gregas, tá bom? Então esse plano, ele está inclinado, esse plano é um plano inclinado. O outro plano é um plano que está aqui, horizontal, por exemplo, e um corta o outro. Imagina que esse plano está passando aqui e continuando aqui, assim, certo? São planos que estão se cruzando de alguma maneira. Então, a região onde eles se cruzam, forma uma reta. Por exemplo, quando você pega um livro e está fechado, o livro está fechado. Tá certo? Quando você abre o livro, é como se essa parte do livro e essa outra parte do livro tivesse aqui um plano das folhas e aqui outro plano, e elas se interceptam. Quando se interceptam aqui nessa parte, olha, que é onde as páginas são coladas, formam uma linha, tá certo? Uma reta. Então, planos concorrentes são aqueles que quando se interceptam formam uma reta, planos paralelos são aqueles que não têm nenhum ponto em comum, todos os pontos de um plano não estão no outro.
Tá certo? E os planos coincidentes já são os planos que têm 3 pontos colineares pertencentes a eles dois, em comum. Consequentemente, todos os outros pontos de um plano também farão parte do outro. Lembrando que eles se expandem em todas as direções, então os pontos que estão em um, olha, quando esse aqui se expande, também está no outro. Aí os pontos que estão nessa parte que eu desenhei agora, quando esse outro aqui se expande, também vai estar dentro dele, assim por diante, vai estar contido nele. Tá claro? Então hoje nós estudamos sobre as posições relativas entre dois planos, tá claro? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida nessa aula e, portanto, eu vou encerrando-a por aqui. Até a próxima.